Beleza, bora lá? Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura metálica da nossa cobertura. Eu vou falando e andando um pouco aqui para ir mostrando, né, de vários ângulos. É importante a gente compartilhar o que a gente está aprendendo, né, conforme a gente vai fazendo, porque aqui é uma construção um pouco diferente. Apesar de antigamente ser comum ter casa sem laje, hoje não é comum mais isso. E a gente está optando por tentar fazer dessa forma, né? Devido a vários fatores aí, né? Uma delas é a economia, sem dúvida, né? Não tem que negar, mas assim, a gente está tentando realmente só colocar o que faz sentido pra gente, né? Na casa. Mas como sempre tem prós e contras, né? Essa casa aqui ela está sendo construída dentro de um condomínio, então o pessoal está até estranhando. O pessoal vem fazer orçamento dos serviços aqui que tem para ser feito. O pessoal até assusta a hora que vê que a casa não tem laje, né? Mas enfim, um dos pontos contra aqui nesse caso, a gente tem sem dúvida que é a estrutura metálica que tem que ser feito, né? Aqui a gente está usando enrijecido, né, de 150 milímetros. É um material bem caro, praticamente pode falar que triplicou o preço, né, durante a pandemia agora, o valor desse tipo de material. Mas a gente está tentando, né, ainda assim colocar tudo que é necessário para ficar um serviço bem feito, um serviço de qualidade, para a gente não ter retrabalho, né? A gente já está economizando na laje, em outros pontos. Então o que a gente está optando por fazer, a gente está tentando fazer bem feito, né? Com material de qualidade. Aqui é um vão de 6 metros, é a nossa garagem, né? Vou chegar para trás aqui. A garagem ela vai ser integrada com a casa, né? Aqui a gente tem a sala, aqui cozinha, né? Pega essa área toda aqui e aqui vai ser a piscina. Então a garagem ela tá bem integrada. Vai ser um vão aberto aqui, então a gente optou por não ter nenhum tipo de coluna. Isso aqui é o pau de escola, né? A gente vai tirar ele depois aí, tá esperando acabar de colocar o telhado, colocar todo o peso em cima para depois tirar a escora, né? Mas é um vão de 6 metros que a gente tem aqui, então por isso que a gente optou por esse enrijecido de 15 milímetros. Quando o vão é menor, ó, a gente está usando o de 100 milímetros, né? Falei 15 milímetros desse aqui, mas é 150 milímetros, né? 15 centímetros. E assim, aqui tem um outro vão também que a gente optou por fazer com pontalete, né? A gente está apoiando na parede aqui, ó. Então a gente tem um apoio, né? Desse perfil na parede, fazendo estaca para o ripamento das telhas, né? Com a queda, por quê? Esse perfil ele atravessa de um quarto a outro, né? Um perfil só. E por isso que a gente optou por faz ele apoiado. Por quê? Aqui vai gesso, na casa toda vai gesso. Então, se não tiver bem apoiado, qualquer pessoa que subir lá em cima, por exemplo, vamos lá. Aqui a gente vai ter os ar-condicionados, os aparelhos de ar-condicionado ali em cima, nessa torre, nessa parede aqui da torre da caixa d'água. Então, se alguém subir ali e tiver vibração nessa estrutura, se ela oscilar um pouco, o gesso vai estar preso nessa estrutura. Então, o gesso ele vai trincar. É por isso que a gente optou por fazer dessa forma, para ficar bem rígido, para não ter oscilação. Ainda assim, por um excesso de precaução, a gente está optando ainda que quando a gente for fazer o gesso, a gente vai fazer talvez uma estrutura independente para o gesso. A gente vai fazer um ripamento separado só para segurar o gesso. E não apoiar nesse ripamento que já está para segurar as telhas. É um dos pontos contra, né? De não fazer a laje. Nós vamos ter que fazer o gesso, e com o gesso também, apesar que quando você faz laje também, a maioria das vezes também o pessoal opta por fazer o rebaixamento com gesso. Mas aqui, como a gente não tem essa opção da laje,
a gente vai ter que fazer essa estrutura separada, né? De metalon, para ela não trincar o gesso. Beleza? Esse é um ponto negativo de não ter a laje. Já é um custo a mais que a gente vai ter que antes não tinha. Nós vamos esperar desenrolar todo o processo de gesso, né? Quando tiver mais informações sobre se vale a pena ou não vale a pena ter laje, o que a gente economizou, o que a gente, né, teve que gastar mais por conta de ser gesso e não ter laje, a gente vai conversando e eu vou postando pra gente ir acompanhando. Beleza? Então é isso. Bora pra cima.